Olá, sejam bem-vindos às 5 trilhas da educação pós-pandemia. Essa é a trilha liderando as estratégias e operações. Essa é a aula 4 da trilha liderando as estratégias e operações. Na terceira aula, a gente falou sobre a fórmula da transformação. Então, recapitulando a fórmula da transformação. O T é igual a insatisfação do status quo, insatisfação da condição inerente, condição que você está hoje, multiplicado por uma visão clara e objetiva de onde você quer chegar, multiplicado por etapas no caminho, isso tudo tem que ser maior do que os nossos custos. E aí a gente relacionou os custos a uma outra fórmula, que é de trabalho, entendendo que os custos têm a ver com a nossa capacidade de sair da nossa zona de conforto. Ok? Então, nessa última aula da fórmula da transformação, a gente deixou uma atividade para você construir a sua visão. E a gente vai precisar muito dessa visão para continuar essa aula nossa. Nessa aula nossa, a gente vai falar sobre uma ferramenta prática que chama Teoria da Mudança. Na teoria da mudança, ela exprime e explica essa parte da etapa. Ela define a etapa. Ela é uma metodologia que torna visível o caminho necessário desde curto e médio prazo para se alcançar uma mudança real ao longo prazo. Ok? Então vamos começar essa aula mostrando e definindo a nossa visão. Então sempre comece com a visão. Coloca ela no lado direito do papel. Essa metodologia trabalha uma perspectiva de trás para frente. Por isso, nós iniciamos com uma visão clara e objetiva que demonstra que nós chegamos ao alvo final. Normalmente, as visões contemplam partes diferentes de resultados. Portanto, o nosso próximo passo é dividir a visão em seus componentes de resultado. Okay? Então, a gente pega a nossa visão e divide. Vou fazer essa divisão para vocês para que a gente entenda, então, a construção da nossa teoria da mudança. Então, uma visão onde os nossos alunos estão com fortaleza de caráter cerne, conhecimento acadêmico cerne, se posicionando como líderes em suas famílias e como agentes de transformação nas suas comunidades. Ok? A partir da nossa visão, a gente define, então, separa essa visão em alguns componentes. Então, eu separei em alguns componentes aqui para a gente entender essa primeira linha da teoria da mudança. Então, nessa primeira linha da teoria da mudança, a gente tem alunos que adquiriram as fortalezas de caráter cerne, alunos que adquiriram o conhecimento acadêmico cerne, alunos são líderes nas suas famílias e os alunos são agentes de transformação nas suas comunidades. Isso significa os resultados longo prazo. Eu entendo que eu alcancei a minha visão quando eu alcançar todos esses resultados. Okay? Então, como a gente vai fazendo de trás para frente agora, a gente pensa no processo de pré-condição. Qual é a condição prévia para que esses alunos adquiram as fortalezas de caráter? Então, nas fortalezas de caráter, como é que a gente pode entender essa pré-condição? O que deve existir antes para que esse resultado de longo prazo seja alcançado? Ok? Então, nas fortalezas de caráter, os alunos recebem um treinamento e oportunidade de praticar a fortaleza de caráter cerne. No conhecimento acadêmico, os alunos alcançam ou superam o alvo acadêmico mínimo de conhecimento ou no conhecimento cerne. Nos líderes nas suas comunidades, os alunos recebem treinamento e oportunidades para praticar a liderança. E no agente de transformação, os alunos desenvolvem empatia e responsabilidade nas circunstâncias desafiadoras. É importante entender que, para que a gente conheça um resultado, a gente tem que ver a demonstração desse resultado. Então, os alunos recebem um treinamento e oportunidades de praticar, e oportunidade de demonstrar. Eles fazem testes, eles mostram que eles alcançaram aquele conhecimento acadêmico cerne. Eles têm oportunidade de praticar a liderança e ele tem empatia e responsabilidade nas circunstâncias desafiadoras da sua comunidade. Ele promove, ele projeta, ele monta um projeto e desenvolve isso dentro da sua própria comunidade, ok? Então, de trás para frente, definimos a visão, dividimos os componentes em resultados, pegamos esses resultados agora, definimos uma pré-condição para poder entender o que significa a demonstração desse resultado alcançado e agora a gente volta mais um pouco. Qual que é a pré-condição para que, por exemplo, esses alunos recebam esse treinamento e oportunidade, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva, para que essa demonstração aconteça, o que eu preciso ter antes? Quais são as condições prévias? A capacidade de demonstrar previamente que algo foi absorvido.
Quando falamos, por exemplo, de um currículo, nós pensamos sobre conteúdo e precisamos entender que o currículo, etimologicamente, é um percurso de uma corrida. Vamos falar mais sobre esse assunto e essa melhor prática mundial na trilha Abordando as Lacunas Acadêmicas. Então a gente precisa entender que para demonstrar algum conteúdo, precisa ter um currículo antecedente. Então, um currículo efetivo de alvos acadêmicos e socioemocionais, que estão definidos, os conteúdos que eles estão aprendendo e demonstrando. Então, o que a gente pensa sobre o que pode anteceder um currículo efetivo de alvos acadêmicos e socioemocionais? A gente precisa se perguntar o que vem antes da formação de um currículo. No nosso modelo aqui, nós pensamos ser um consenso sobre o que é fundamental ensinar, tanto no contexto acadêmico quanto no contexto socioemocional. E esse consenso em uma equipe, ele prevê que nós temos um ambiente positivo de comunicação, onde as expectativas são declaradas e todos entendemos que nós fazemos parte de uma mesma organização em prol de um mesmo objetivo. Nós falamos a mesma língua, nós nos respeitamos e principalmente aprendemos um com o outro. O que a gente entende que é essa estrutura? Então, essa estrutura para nós é um ambiente positivo de aprendizagem, É um ambiente de consenso, é um ambiente entre os líderes, gestores e professores que gera segurança e confiança em todos e, consequentemente, nos alunos também. Ok, ambiente positivo de aprendizagem. O que nós precisamos entender previamente, então? O que nós fazemos? E como gerar esse ambiente positivo de aprendizagem? Qual é a pré-condição para que isso aconteça? Nesse ambiente seguro e confiante, nós temos que ser profissionais. A gente tem que ter profissionais que sabem o que estão fazendo e têm as melhores práticas em sala de aula. Portanto, o como planejar, como engajar a todos no processo de aprendizagem e o como ensinar precisam estar presentes. Então a gente pensa que antes de um ambiente positivo de aprendizagem, a gente tem um ensino efetivo, boas práticas, Todos os professores sabem como ensinar, todos os gestores sabem como gerir, sabem como liderar esse processo. Ok? Para que haja o domínio desse como, nós acreditamos que os profissionais da educação, eles precisam ter uma excelente qualificação e um sistema de desenvolvimento profissional contínuo. Um sistema esse que me informa quais são as partes mais importantes para trabalhar com os professores, quais são as suas qualidades, as suas dificuldades, os seus pontos de fortaleza, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e onde a gente pode atuar. E para isso a gente precisa de sistemas efetivos, incluindo o DPC, que é Desenvolvimento Profissional Contínuo. Os sistemas no local certo, que informa como é que a gente pode ter um ensino efetivo, um ensino mais efetivo, um compartilhamento maior de melhores práticas para a sala de aula. E, finalmente, os sistemas só podem estar presentes se houver uma liderança efetiva. Se não houver uma liderança efetiva, a gente não consegue desenvolver nenhuma das outras etapas. Se a gente não tem uma liderança efetiva, uma liderança atuante, uma liderança que se posiciona, que tem uma mentalidade de crescimento, uma liderança que busca novos processos, que busca uma evolução constante dos seus liderados, dos seus colaboradores, a gente não consegue desenvolver sistemas e, portanto, a gente não consegue desenvolver ensino, a gente não consegue desenvolver um ambiente de aprendizagem, um currículo e provavelmente a gente não vai conseguir alcançar os nossos resultados, que são com os nossos alunos. Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade nesse processo. Independente de como a gente construa a nossa teoria da mudança, a gente vai perceber que ela culmina num processo de uma liderança efetiva. Então, o nosso diagrama fica desse jeito aqui. E aí nós vamos dividir o nosso diagrama em duas partes, ok? Em processos e resultados. Os processos, essa parte da esquerda, e os resultados, essa parte da direita. O que acontece é que 99% dos casos os gestores estão pensando e vivendo resultados. Tudo bem, porém, se nós ignorarmos os processos, nós nunca vamos alcançar a visão plena. Então, muito do nosso objetivo da metodologia, dessa teoria da mudança, é ajudar os gestores a aumentar, ampliar suas perspectivas, que não é somente sobre os resultados, mas sobre os processos também. O processo, ele fala sobre comportamento dos gestores, dos professores e alunos. E se o comportamento não muda, o processo não vai fluir. E o comportamento fala sobre relacionamento.
É quase impossível gerar comportamento positivo sem uma base de relacionamento saudável. Isto é, muito importante para a gestão entender sobre a função de um bom relacionamento. Nós aqui no Brasil, a gente tem uma certa facilidade nesse processo. Então a gente precisa utilizar dessa nossa perspectiva de sermos bons em relacionamento para a gente trabalhar melhores comportamentos, comportamentos mais positivos e processos melhores. E o processo vai garantir o resultado. Ok, então nessa próxima parte aqui a gente vai enumerar as caixas. Então, nesse processo, é importante que as caixas tenham números para que a gente possa discorrer, discutir, conversar sobre elas, numerando essas caixas. Pontos chaves para a implantação da nossa teoria da mudança. É um processo orgânico, então é importante entender que ela vai mudar. Ela vai mudar com o tempo, a gente vai melhorar os nossos processos e a gente pode mudar isso, ela não é rígida. É uma sequência lógica, então tem que fazer sentido, uma etapa para a outra tem que fazer sentido, um resultado para o outro tem que fazer sentido, uma pré-condição para a outra tem que fazer sentido e é muito difícil brigar com um processo lógico. As etapas têm que ser imprescindíveis, então se você coloca uma caixa lá e ela não é imprescindível, ela não deveria estar lá. Só se ela for imprescindível, ela é de fato uma pré-condição para que aquele outro resultado aconteça. A gente precisa identificar quais são as etapas mais fracas, mais frágeis, para a gente conseguir atuar em cima delas e potencializar o nosso resultado subsequente. E as etapas, é interessante que elas sejam todas mensuráveis. A gente pensa em mensuração. E quando a gente pensa em mensuração, a gente pensa em indicadores. E o que é um indicador? O indicador é uma evidência mensurável, de cumprimento de uma meta. O indicador ele pode ser quantitativo ou qualitativo. E a gente divide o indicador em 4 componentes, População, objetivo, limite e linha de tempo. Na população, a gente faz a seguinte pergunta: quem está mudando? Nos objetivos, quantos esperamos? Quantos a gente espera ter sucesso desses quem? No limite, quanto é bom o suficiente? E até quando esse resultado precisa acontecer? Essas são as 4 perguntas que ajudam a gente no processo de mensuração dos nossos indicadores. Ok, estamos então agora com a nossa teoria da mudança e quais são os passos? Primeiro passo, aprovar na gestão. É importante que o grupo gestor construa isso em conjunto, para que eles possam ter uma noção de consenso maior. Segundo passo, conseguir medir as etapas. Como nós vamos medir que nós alcançamos cada uma das etapas? Então a gente precisa trabalhar indicadores que podem ser quantitativos ou qualitativos. No passo 3, a gente apresenta para todos da escola, professores, colaboradores. Isso precisa ser apresentado de uma forma simples, prática e bem objetiva. No passo 4, a gente aprova isso com todos. Todo mundo deu o seu ok, entendeu o processo. Agora nós vamos para o passo 5. Passo 5, avaliar as etapas. Todos os professores e gestores fazem uma avaliação das etapas, ok? Em cada uma das etapas, em particular, olha para cada uma das etapas e dá uma nota de 1 a 5, 1 sendo fraco, 5 sendo excelente ou qualquer outra nomenclatura que você quiser utilizar. Coletamos esses dados, fazemos uma análise das avaliações para a gente entender exatamente qual a caixa tem a menor nota, qual a caixa tem a maior nota, os pontos fortes, os pontos fracos, E na etapa 7, ou no passo 7, a gente ataca a maior fraqueza da esquerda para a direita. Porque se a da esquerda não acontece, a da direita não vai acontecer porque ela é uma pré-condição para que a da direita aconteça. Então, dicas finais. Próximos treinamentos iniciam com a teoria da mudança. É importante a gente entender que essa teoria da mudança, a partir de agora, ela orienta os processos. E todo mundo sabe aonde está dentro dos processos de formação, de desenvolvimento, de etapas. Revisitar a teoria da mudança a cada 6 meses com todo o grupo. É importante essa revisitação, senão é só mais um diagrama, ele não está correspondendo com o trabalho, com o desenvolvimento da nossa etapa. Precisamos entender que a transformação precisa acontecer, essa parte da etapa é extremamente importante. Então, utilizar essa ferramenta é uma arte, necessita prática, a gente precisa praticar para entender melhor, estudar mais sobre esse assunto. A gente vai disponibilizar um e-book aqui para vocês sobre esse assunto de teoria da mudança, onde vocês possam pesquisar outros modelos também, entender as perspectivas, as suposições, as justificativas. A gente vai colocar isso tudo num e-book para vocês. E a evolução é possível e parte do processo.
A gente precisa entender que vai acontecer, mas ela é parte do processo. O resultado vai acontecer a partir do momento que a gente fizer com que os processos aconteçam. Então, recapitulando o que nós vimos nessa aula, né? O que é a teoria da mudança, como ela ajuda a gente nas etapas, né, da fórmula da transformação e como construir a sua teoria da mudança na sua escola. Nós vamos ter também uma atividade de fixação para você concluir a sua teoria da mudança e um e-book sobre teoria da mudança, sobre como você desenvolver melhor e outros modelos aí de teoria da mudança. Ok, esse é o encerramento da trilha Liderando as Estratégias e Operações. Espero que vocês tenham gostado. Revisite os vídeos quantas vezes forem necessários. Faça as suas anotações, coloque as suas dúvidas aí no chamado aqui dentro da plataforma, né? Façam as atividades. Como professores, vocês sabem o quanto isso é importante para a fixação de um conteúdo. Espero você nas nossas lives dentro dessa mesma semana e estamos juntos e até a próxima trilha.